Olá, queridos. Nós estamos vivendo o mês de setembro, e o setembro é chamado Setembro Amarelo, em defesa e a conscientização sobre o assunto suicídio. Um assunto que na maioria das vezes é tabu. Nem sequer ouve-se falar nas igrejas, quanto menos nos noticiários. Mas o que acontece com quem se suicida? O que a Bíblia fala sobre isso? E nós, em que podemos ajudar nesse caso? Bom, a Bíblia não fala sobre o suicídio, mas ela fala sobre o assassinato. E aqueles que são assassinos, eles são pecadores e merecem o inferno, diz a palavra do Senhor. E o suicídio nada mais é do que assassinar a si mesmo. Mas todos os casos de suicídio são pecados. Todos os casos de suicídio merecem a eternidade de fogo e enxofre no lago ardente? Bom, eu gosto de dizer que Deus é um Deus coletivo, mas Ele trabalha no individual. E sabe o que é isso? É você saber que Ele pode olhar caso a caso e analisar. Quando eu estou num velório, eu procuro não tecer um juízo sobre aquela pessoa que está morta ali, dizendo ele foi para o céu ou ele foi para o inferno. O velório para mim é a maior oportunidade de pregar a salvação, a vida eterna para aqueles que ficaram e não para aqueles que já foram. Mas existem alguns casos que merecem o nosso cuidado. Eu lembro que quando eu morava em Minas Gerais, existia um casal de velhinhos que passaram a vida inteira se dedicando à obra do Senhor. Um casal piedoso, amoroso, dizimista, fiel. E depois de velhinhos, com muitos anos de idade, a esposa morreu. E aquele senhor que casou tão jovem com ela e passou a vida inteira com ela, agora depois dos seus 70, 80 anos, não conseguiu imaginar a vida sem ela. E poucos dias depois da morte dela, esse homem honrado, fiel, temente a Deus, que levou inúmeras pessoas ao Evangelho, entrou no seu quarto e se enforcou. A pergunta é, uma pessoa que dedicou a vida inteira ao Evangelho, no final, por causa de um ato, ela merece o inferno? Eu não penso assim, desculpa. Desculpa desconstruir algumas coisas. Porque eu sei que Deus não leva em consideração alguns momentos que nós não somos considerados imputáveis. Sabe o que é isso? A própria medicina, a própria ciência diz que existem alguns casos que nós perdemos a razão, perdemos a consciência e por causa disso tomamos algumas atitudes que nós não tomaríamos racionalmente. É o caso, por exemplo, de imputar culpa a quem tem autismo, síndrome de Down e algumas crianças inocentes. Elas não têm noção do que estão fazendo. É claro que hoje em dia nós temos algumas crianças que, infelizmente, já foram contaminadas tão fortemente pelo mal que matam, torturam com certeza e sabedoria do que estão fazendo. Mas em sua maioria, elas são apenas crianças que não sabem definir a direita da esquerda. Nesse caso desse senhor, eu não acredito que ele tenha ido para o inferno. Um momento de fraqueza e de falta de lucidez na sua vida não o tirou a glória de uma vida vivida aos pés do Senhor. É claro que isso não justifica aquela pessoa que por uma tristeza, por uma decepção, quer tirar a sua vida simplesmente para acabar com a dor. O suicídio não acaba com a dor. O suicídio ele não acaba com a tristeza, pelo contrário, ele vai gerar uma tristeza e uma dor eterna. Independente se você acredita, não. O céu e o inferno, eles existem. E por causa disso, nós pregamos vida. Nós pregamos uma nova chance. Quem nunca teve um pensamento de morte que atire a primeira pedra? Quem nunca se decepcionou com alguém que fez uma oração dizendo, Senhor, tira a minha vida porque eu não consigo mais viver aqui? O próprio profeta Elias sentou debaixo de uma árvore e falou, Deus, eu quero morrer.
e nem por isso ele foi condenado ao inferno. Na nossa humanidade, muitas vezes nós passamos por dores incalculáveis. Desejamos muitas vezes a morte, mas enquanto temos a consciência, enquanto temos ainda um chão, uma razão, a melhor atitude a se tomar é falar: Espírito Santo, me ajuda na minha limitação. Espírito Santo, não me deixa sucumbir a essa tristeza que consome a minha alma. E vem ser a alegria, vem ser a força num momento tão difícil. O suicídio não é a solução. Mas é sempre importante analisar. Existem alguns casos de choque, de falta de razão, que a misericórdia e a graça acompanham. E eu gosto de dizer que nós teremos muitas surpresas. Por isso, não feche questão. Não julgue quando não se deve julgar. Não coloque coisas a mais que a Bíblia não colocou. Não faça da sua doutrina pessoal algo eterno. Que Deus gere vida em você. Que você seja um instrumento para receber o amor, a graça e a felicidade numa vida temporária, peregrina, passageira, tão difícil, cheia de aflições, mas com a certeza de que teremos uma vida eterna ao lado do Senhor. E que Ele também te use nessa semana, nesse mês, para ser vida na vida de alguém, para ser paz, para ser luz, e que nós tenhamos mais liberdade para falar sobre esse assunto, que ele deixe de ser tabu e possa vir até nós com o coração aberto, sem vergonha, no sentido de dizer: pastor, irmão, querido, eu estou pensando em me matar, me ajuda. E que nós sejamos instrumentos de Deus para a vida e não para a morte. Deus abençoe a todos vocês, peregrinos nessa terra passageira.